próximo à Igreja Assembleia de Deus, na Rua Coronel Benjamin Vieira, número 50, Centro, Camboriú, Santa Catarina. Faça sua reserva através dos telefones 47 33650494 e 47 99251 5677. Arco do Sol Parque Hotel, o hotel que todos os gideonitas se hospedam. Venham conferir. Esta é a Rádio Voz Missionária. Operando em ondas curtas, 49 metros em 5.940 kHz, 31 metros em 9.665 kHz, RVM. Com transmissores irradiando 10 kW de potência desde o alto do Morro das Antenas, Rua do Empreendedor, bairro Lídia Duarte. Estúdios localizados na Rua Joaquim Nunes 244 Centro, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Evangelho de João, capítulo 3, do verso 13 ao verso 21. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado por você estar conosco para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estávamos 2 domingos que não apresentávamos porque estava sendo transmitido o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, que aconteceu na cidade, acho que de primeiro Ubatuba, depois Ibirama. Isso, na cidade de Ubatuba, São Paulo, e depois Ibirama, Santa Catarina. E estamos novamente aqui para iniciarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Na técnica de som, o irmão Will, quando chegamos aqui, tinha deixado tudo prontinho, pai do seu irmão Will, e o irmão evangelista, irmão Eliel Uller, que está quente ali, que já veio pronto, com os motores aquecidos, deu aula no Templo Sede, uma aula muito boa, e agora estamos juntos aqui para mais uma aula. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, Will. Sentiu nossa falta, Will? A minha nem tanta, né? Que no outro domingo eu vim aí papear um pouco. E aos irmãos, a paz do Senhor. Sentiram nossa falta, né, irmão? Tem alguns irmãos que ficam me ligando e me perguntando: cadê a escola dominical, irmão Eliel? Que bom, que bom. Que bom que a gente faz falta nos domingos pela manhã, né? Os irmãos acostumam a ouvir o ensino, ainda mais com a revista nova. Quem comprou a revista deve ter ficado bem agoniado com a revista na mão. Mas nós não vamos poder falar os outros 2 assuntos, exauri-los, né? Porque agora é a lição 3, que é a chamada profética. Mas a gente acaba inevitavelmente tocando nos assuntos sobre o início, o nascimento de Samuel e assim por diante. Foi uma coisa extraordinária. Então agradecemos aos irmãos pelo carinho, obrigado por você fazer parte dessa escola. Essa escola só existe porque nós temos os irmãos que assistem, que acompanham, que ouvem. Então vocês são a razão de existir essa escola dominical, tá bom? Amém. Nós estamos aqui por causa de Jesus e por causa de vocês também. Amém. Vamos orar então para dar início a essa escola bíblica dominical, então? Irmão Eliel, pode ir início. Deus, obrigado, Deus, por esse retorno Jesus. Que o Senhor nos deu. Estivemos 2 semanas sem EBD, mas houve programação, houve culto, houve transmissão. Sim, então, Jesus. Cremos que todos foram edificados da mesma maneira. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado por Tua palavra, pela saúde que tem nos dado. A nós que aqui estamos, a todos os nossos irmãos, aqueles que estão acamados, que estão adoentados, que o Senhor possa restaurá-los, possa curar, trazendo uma solução, trazendo vigor, trazendo restauração de sua saúde. Abençoa nossos alunos que estão em presídios, nossos alunos que estão trabalhando na sua lavoura, no seu dia a dia, as irmãs que estão aí preparando o almoço, que estão limpando a casa, que estão aí dirigindo o caminhão, seu carro, ou em alguma conveniência, posto de gasolina, que aí estão escutando a palavra de Deus. Abençoa-nos de forma especial. Aqueles que estão aqui bem pertinho de nós em Camboriú, que encontram conosco no dia a dia, e aqueles que estão bem longe, que o Senhor também possa alcançá-los com a Tua palavra e que a Tua voz faça-se ouvir através de nós, porque somos apenas servos pelo qual o Senhor tem se manifestado na palavra do ensino. Nós entregamos essa escola em Tuas mãos mais uma vez. Amém. 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 A nossa lição bíblica do 4º trimestre de 2019 vai falar sobre o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º livro de Samuel. Hoje a nossa lição de número 3, dia 20 de outubro de 2019, e que trabalha a chamada profética de Samuel. E o nosso textuário, para os irmãos que não têm a sua lição e queiram nos acompanhar, está no 1º livro de Samuel, capítulo 3 e verso 10, que diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve.
A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz e autêntico da palavra de Deus. Irmão Eliel? Eu estou procurando aqui um abraço que era para eu ter mandado ou reservado e eu não consegui encontrar, mas eu já vou encontrar daqui a pouco. Vou mandar para o irmão. Mas nós vemos aqui que para fazer algum exercício de um ministério tem que ter uma chamada. Isso. E hoje nós vamos falar sobre a maneira como Deus chamou Samuel, né? Que foi uma coisa emblemática e se tornou uma profecia muito famosa, ou uma palavra muito famosa, né? Samuel, Samuel. A maneira que Deus se serviu para chamá-lo para o ministério profético. E eu estava conversando com os irmãos lá dentro da igreja, e a questão é, por que Deus, ao chamá-lo Samuel, Samuel, já não falou assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu vou fazer de ti um profeta no lugar de Eli? Por que Deus não fez isso? Por que Deus comunicou o nome e deixou ele, né, como a gente diz, né, fazendo de bobo ele, né? Porque Deus chamou o nome dele por 4 vezes. E cada vez Deus dizia 2 vezes, Samuel, Samuel. Então, ele corria, acho que era isso que Deus queria. Deus queria chamar Samuel e avisar a Eli que estava chamando Samuel. E também que Deus queria comunicar a Eli o que iria falar para Samuel. Porque Deus sabia que Samuel, sendo um adolescente, um pré-adolescente, ele não iria ocultar de Eli, sendo Eli uma figura muito importante, está ali em lugar de pai, e não iria esconder o que Deus havia falado de Eli. E aí Deus estaria ali notificando também a família de Eli, que a sua descendência não ocuparia mais o cargo, que Deus está dizendo assim, Deus, chega, eu não quero mais, deu. E eu vou começar em Samuel. Por isso que a Bíblia diz, eu vou fazer uma coisa em Israel, que quando alguém ouvir, tinirão ambas as orelhas, que é um hebraísmo, né? Tinirão ambas as orelhas, que as pessoas vão ficar espantadas, é uma figura. E de fato, até hoje nós estamos espantados como que Deus quebra a sequência sacerdotal da casa de Eli e coloca o menino Samuel de uma tribo, né? Embora seja de Levi, mas não era de Arão, no lugar de Eli. Já começou as regras ali já serem... Sim. Né? Exatamente. Porque o sumo sacerdote só poderia ser da tribo de Tinha que Arão. ser de Levi e passar por Arão. E passar por Arão, da descendência de Arão. Exatamente. Né? Só que Samuel não passou por Arão, embora Levi. Embora levita, mas não parou. A nossa leitura bíblica em classe em 1 Samuel 3, 1 e 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui. Por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar o Samuel 3ª vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve.
Eu imagino uma figura humana aqui, e o Senhor ali esteve como se na quarta vez que Deus chamasse ele, porque foram 3 vezes que ele foi até Eli, e daí na quarta vez então ele foi orientado para falar, fala porque eu estou ouvindo. E eu imagino numa figura humana, Deus ali esteve assentado do lado de Samuel e começou a conversar com Samuel como um amigo conversa com outro amigo. Então é interessante que ele chama às vezes e ele vai até Eli, e Eli demora para entender porque ele não acreditava que Deus pudesse chamar um menino de 12 anos, como nós vamos ver. Por isso que ele vai cair a ficha, como a gente diz, só lá na 3ª vez, que daí ele vai entender. Aí a Bíblia diz que entendeu Eli que era Deus que chamava o moço. Então quando ele entendeu, ele disse, essa voz eu não ouço mais faz tempo. E como ele entendeu isso, aí ele vai e diz assim para Samuel, Samuel, pode deitar de novo. Eu duvido que Samuel tenha conseguido dormir, né? Ele deve ter deitado, ficou com o olho assim arregalado, porque era um ambiente não muito iluminado como hoje, e a voz provavelmente vinha de entre os querubins da Arca da Aliança, soava a voz para ele, e ele então ficou ali curiosamente esperando a 4ª chamada. E então veio a chamada. Tanto que Deus insiste. Deus chamou uma vez, não entendeu, ele chamou de novo, não entendeu, chamou de novo, não entendeu, entendeu, Deus vai lá e chama de novo. É como Deus, o Deus das oportunidades. Deus te chamou uma vez, você não ouviu, ou fez de conta que não ouviu. Então ele vai fazer você entender. E quando você entender, espere. Deus vai te chamar de novo. E se Deus estiver te chamando, acredite, ele tem alguma coisa a fazer. A nossa introdução. Nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso, Jeremias foi bem categórico. O profeta que tem um sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias 23 e 28. Então nós vemos aqui que os profetas não eram uma adivinhação, olhava as circunstâncias e premeditava algo, mas era aqueles que recebiam da parte de Deus a verdadeira revelação. Porque revelar é isso, é tirar o pano e trazer à luz aquilo que está em oculto. E só Deus, que é soberano e que conhece todas as coisas, é que pode fazer isso e revelar ao homem. Nesse tempo não havia mediador, vinha pela mão dos profetas. Era um governo ainda que ele era teocrático, era regido por Deus e pelos sacerdotes e pelos profetas. Então, não era uma simples adivinhação, mas era algo, uma revelação que trazia para o povo de Israel uma direção. Ou revelava os seus pecados ocultos, as suas formas errôneas de se comportarem, a sua desobediência mediante em frente à lei de Deus. E o profeta vinha para corrigir isso, com a revelação divina, não com achismos. Então a essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. E Jeremias ele foi bem categórico aqui. Porque ele diz, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Não é de qualquer forma. Não era receber a profecia e você fazer complemento dela. Muitas vezes acontece isso. Você quer incrementar a coisa. Mas o profeta Jeremias assim, se é um sonho, conte o sonho, da forma como ele foi. Quando Deus chega para Jeremias assim, Jeremias, o que vejo? Eu vejo uma amendoeira. E ele disse, vejo bem. É não transformar o sonho em uma mensagem profética sem autorização de Deus. Claro. Porque sonhar, nós sonhamos. O que a gente não pode é tornar o sonho
algo real e verídico, ou como se fosse uma profecia quando não foi. Pode ser um aviso de Deus? Pode, só que o sonho tem 3 fontes. Ele pode ser humano, ele pode ser divino e pode ser maligno. Não é? Como eu já citei, algumas pessoas sonham, por exemplo, que estão se casando com alguém que está casado e ficam questionando assim, eu vou contar, mas assim, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu já ouvi isso, que talvez Deus vai levar o esposo da irmã, alguma coisa Deus vai fazer, porque eu sonhei que nós tínhamos um relacionamento amoroso. É um sonho, irmão. Dormiu com barriga muito cheia, comeu muito feijão, e aí, muito perto da meia-noite, você comeu e dormiu e sonhou. Mas esse sonho tem que ser trazido para a palavra de Deus e não interpretar a Bíblia errada, né? Como a Bíblia fala lá em profeta Oséias, procure uma mulher de prostituição e adúltera. E alguns acham que Oséias está recebendo a ordem para adulterar, né? Esquecendo do acento no U ali de adúltera, né? E a palavra fica assim: procura uma mulher de prostituição e adultera, como se Deus estivesse chamando o profeta para se envolver com uma prostituta. Na verdade, ele iria se casar legalmente com uma pessoa que não era fiel, e esse casamento seria uma profecia para Israel, mas não a expressão procura uma mulher e adultera. Então, não sonhar e tornar isso uma realidade ou algo para trazer para a sua vida. Tem que examinar o sonho. A Bíblia diz em Eclesiastes 5 que na muita ocupação vem os sonhos. A gente sonha humanamente, a gente sonha por uma ação divina. Olha lá o sonho de José. O sol, a lua, 11 estrelas, 11 feixes que se inclinavam, o sonho do copeiro e do padeiro que se cumpriram, o sonho de Faraó com as vacas magras e as vacas gordas, as espigas magras e espigas gordas e bonitas. Nós vemos o sonho de Nabucodonosor, o sonho de Labão, que o anjo disse: olha, Jacó, e vê como os bodes que cobrem o rebanho são listrados. O sonho que teve a mulher de Pilatos, que foi falar para ele e disse: não te metas na questão desse justo. Tá lá em Mateus 27, se eu não me engano. Porque num sonho eu muito me perturbei por causa dele. Então era um aviso de Deus, tipo, não se mete nessa causa que vocês vão ter um prejuízo muito grande. Então Deus fala através de sonhos, como nós relatamos aqui, mas existiam muitos, principalmente na época de Jeremias, que sonhavam e transformavam o sonho numa profecia, e às vezes inventavam o sonho e mentiam a respeito da profecia que Deus não mandou falar, e ainda dizia: foi o Senhor que mandou falar. E era mentira. E ele diz assim também: o que está com a minha palavra, fale a palavra com verdade. Sem omissão, sem adaptação, com amor, claro, mas a palavra com verdade. Isso. Definindo o profeta em Israel. A menção de profeta no livro. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, do 27 ao 36. Aqui, vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Ali, Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que seria substituído por um sacerdote fiel. Aí temos aqui Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. Se bem que aqui está dando algo futuro, né? Vai falar de Jesus. Zadok aqui nós encontramos em 1 Reis 2 e 27. Ele se torna o sumo sacerdote na sequência, porque a gente vê que o Samuel, ele era um sacerdote que oferecia sacrifício no altar que ficava em Ramá, e não exercia o ministério diretamente em Siló, como fazia Eli. Isso. Então, a meu ver, o Samuel não era um sumo sacerdote, ele era um sacerdote. E esse Zadok vai ser o próximo sumo sacerdote no lugar de Eli. Então, alguém acha que esteja referindo-se: levantarei um novo sacerdote que seja fiel? É Samuel. Há outros que pensam Zadok, que é o mais provável. Mas há também os que prefiguram aqui a pessoa de Cristo, porque na profecia fala o ungido do Senhor e tal. Aí é onde que a gente começa a remeter mais à frente. Certo que aqui a menção de profeta no livro, nesse livro que nós estamos estudando, a primeira menção é como homem de Deus, que é o anônimo que profetizou para Eli, que é 2:27. Né? Nós não sabemos o nome dele, mas ele foi até Eli com uma mensagem de Deus,
e entregou uma profecia falando que Deus já tinha dado um chega para lá e era só uma questão de tempo para a casa de Eli cair. Porque qual era o pecado de Eli? Omissão. A Bíblia diz que as mulheres se amontoavam aos bandos na porta do tabernáculo e se prostituíam com os filhos de Eli, sacerdotes do Senhor. Olha só a condição espiritual. Hoje você se assusta com a condição espiritual, moral de alguns sacerdotes, entre aspas, obreiros e pastores e tal. Mas isso não é uma coisa recente. Veja só na Bíblia. Quantos mil anos temos aí de retroceder para chegar nessa história? Então isso já acontecia. Só que lá também Deus disse, chega, eu não quero mais. O povo simplesmente não acredita mais que essa oferta chegue para o Senhor, porque os sacerdotes intermediavam essa oferta e Ofni e Finéias faziam um churrasquinho com a mulherada com a carne que era para ser queimada no altar do holocausto. A carne que era para ser queimada, que não era parte deles, era parte do Senhor, eles roubavam essa carne à força e faziam um churrasquinho com as meninas lá no fundo do tabernáculo. Você tem uma ideia? E daí Ana vai levar Samuel para esse lugar, para crescer e ser educado. E aí prejudicava as pessoas, porque precisava da mediação. Isso. Né? Havia o prejuízo das pessoas, porque dos israelitas, porque precisava da mediação. Não se completava essa oferta, então ficava impedido, não recebia, e Deus não podia se manifestar ao seu povo. E o nome dele acabava sendo blasfemado, né? O texto da profecia diz assim, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizesse da minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com os melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz, na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz assim, longe de mim tal coisa. Como que Deus dá um basta, entende? Porém, desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho, e você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. A profecia desse homem de Deus para Eli, o sumo sacerdote. Homem de Deus, porque não é nome, né, próprio, é apenas o título que ele recebeu. Era alguém simples, não tinha nome conhecido, e Samuel talvez nem sabia quem era, porque a pessoa sai lá do interior e vai para a capital, profetiza e volta para a enxada, e não deixou o nome registrado. Por isso ele diz, não sei se era profeta, porque havia o ministério, o ofício, não sei se era profeta, mas sei que era um homem de Deus, porque profetizou e tudo aconteceu. A definição de profeta. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi. Etimologicamente, a definição é incerta. Porém, diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais chamado por Deus e orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta como sentido de porta-voz divino. Nesse aspecto, o profeta seria o mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor lhe falou. Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Deuteronômio 18:18 e 2 Crônicas 20:20. Esse texto de 2 Crônicas 20:20 diz, creai nos seus profetas e prosperareis. E Deuteronômio 18 é uma repreensão para o profeta que fica inventando profecia. Falando em nome de Deus, que Deus não falou, e aí tem uma consequência para ele. Ele vai ser apedrejado. 18:18, farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei minhas palavras, e ele lhe falará tudo que eu lhe ordenar. Esse aqui é Cristo. De todo aquele que não ouvir as palavras desse profeta, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, já que profeta é o porta-voz, o profeta é aquele que fala no lugar do outro,
ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Porque às vezes a gente vê em Jeremias 28 ou 29, Ananias, o profeta falso, profetizou que Deus iria quebrar o jugo dos babilônicos e não haveria cativeiro. E Jeremias disse amém, que Deus conceda sim. Mas só que a profecia de Jeremias até então era que o cativeiro era inevitável. Então o profeta ali falso profetizava uma coisa boa. E o profeta verdadeiro, entre aspas, profetizava uma desgraça. Então a gente tem que analisar, porque nem tudo o que é dito que é bom, agradável, é Deus que está dizendo. Então é isso que o profeta de Deus faz. Ele não só edifica e consola, mas ele também exorta. E é também um confronto. Então os profetas do Antigo Testamento confrontavam até mesmo os reis. Então a gente vê aqui que, né, o profeta é aquele que fala no nome do outro, é chamado por Deus, o orador, que é a palavra nabi, né, do hebraico. Então a gente vê aí que esse fundamento dessa palavra traz uma responsabilidade muito grande. Não era qualquer um que chegava e dizia, eu vou profetizar, não. Pode profetizar, só que a gente está de olho, tá? Se não cumprir, a gente te mata depois. Já pensou se fosse estabelecer isso hoje nas igrejas? Pessoas que profetizam de uma forma banal e citam o nome de alguém que está no púlpito e manda descer e faz aquele auê, mas não tem prova nenhuma e a profecia não se cumpre, fica aquela confusão. Já pensou se fôssemos levar a peito isso? Profetizou, não se cumpriu, agora vamos apedrejá-lo. Ainda bem que não estamos mais na época da lei. Mas existem profetas de Deus que têm o dom de profetizar hoje, que profetizam a mensagem de Deus também. Só que nós não esquecemos, irmão Eliel, porque tudo aquilo que a gente brinca com o sagrado, há uma morte espiritual dentro. Não morre fisicamente, né? Mas vai morrendo aos poucos espiritualmente. Espiritualmente. É como uma lepra que se entra, a pessoa vai perdendo a sensibilidade e a percepção. Samuel e os demais profetas. Com Samuel deu-se o início da prática de os profetas ungirem reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul de que este seria rei. Segundo os estudiosos, foi como Samuel que teve o início do movimento profético formal em Israel. E com Elias se desenvolveria ainda mais. A partir do ministério de Samuel, surgiram profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivães. Por exemplo, Samuel, Natã, Gade fizeram alguns registros reais. Aí nós temos o que está nos livros escritos que foram por eles. Eu acho que segundo Crônicas 29, realça ali a escrita de Gade, Natã e Samuel. E eu estou aqui em Atos 3, onde vai ter o marco do início do ministério profético, que é Atos 3 e 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Então Samuel, ele é o início do ministério profético organizado em Israel. Samuel, ele é a marca do início do ministério profético organizado em Israel, que depois vai ser aperfeiçoado com Elias e Eliseu na construção ali de uma escola de profetas, que não se ensinava a profetizar, mas compartilhava o conhecimento bíblico, já que não se tinha o conhecimento que tem hoje, que as pessoas todas sabem ler, quase todas na nossa região. Tem lugares que o analfabetismo é um pouco mais alto, mas já foi pior. E na época de Jesus não tinha escolas, e nem no Antigo Testamento não havia escolas, creches, não havia onde se alfabetizar, mas eram mais em casa e principalmente no templo. Do templo saía a lei, saía a escrita, a leitura, e era dali que procedia o conhecimento. Então os profetas acabaram pegando uma beiradinha dessa com os sacerdotes e acabavam compartilhando esse conhecimento na escola dos profetas. Mas a função de Samuel é parecida com a de Gade, Natã e posteriormente Isaías, porque eles são profetas orientadores que ungiram reis, que tinham acesso livre ao palácio e que serviam como conselheiros reais e até como escrivães também. Eles orientavam até mesmo o rei em questões de guerra e assim por diante. Esse era o ofício do profeta no Antigo Testamento, a começar com o profeta Samuel. Isso.
E também orientar esses reis também, né? Sim, um conselho e tudo mais. Eles, quando a gente vê a amizade que havia em Ezequias e Isaías, você vê que Isaías é um orientador de Ezequias. Em momento algum houve confronto entre eles de briga, vou te matar e tal. Tanto que quem vai matar Isaías não é Ezequias. Quem mata Isaías é Manassés, filho de Ezequias, né? E a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. Então nós vemos que Isaías profetizou no reinado de Uzias, no reinado de Jotão, Acás e no reinado de Ezequias. Então ele teve ali 53 anos de ministério no mínimo. E ele era da realeza, ele era homem do palácio, ele era de uma família nobre, ele era muito culto, muito erudito, além de ser profeta, era poeta e também escrivão. E a gente vê que ele tinha acesso a todos esses 4 reis, né, com exceção de Manassés, que não aceitou o seu ministério e acabou assassinando o profeta Isaías. Mas é como diz a Bíblia: creais nos seus profetas e prosperareis. Essa era a função do profeta nesse período. E com Samuel começou-se a ungir reis, que eu acho que a lição vai dizer mais um pouco à frente, se eu não estou enganado. A formação profética, agora o desenvolvimento do ministerial de Samuel. O crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que o filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por este e o entregou aos cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e o seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para sua casa. 1 Samuel 2, 20 e 21. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Crescer com integridade. Ele crescia, a Bíblia diz que ele crescia diante de Deus, diante dos homens. Nossa. É uma expressão parecida com a que foi se referida a Jesus por Lucas. Crescia em estatura diante de Deus, diante dos homens. E ele crescia também em integridade e reconhecimento. Porque o povo vinha de lugares distantes, né, do extremo norte, coisa de 70, 80, até 90 quilômetros de viagem para chegar a Siló para oferecer o sacrifício. E quando chegava em Siló, eles presenciavam a cena de corrupção moral de Ofni e Finéias, mas ao mesmo tempo eles notavam no exercício de Samuel o diferencial. E isso começou a trazer para ele o reconhecimento das pessoas. As pessoas iam do culto e iam para casa comentando: olha, aquele menino ali leva jeito. Olha, aquele menino ali, ele está trabalhando, exercendo direitinho. Ele não está preocupado em enriquecer com o ministério. Ele não está se corrompendo com os filhos de Eli. Ele está junto com eles, mas não é do grupinho deles. E isso tornou, de uma forma notória, a credibilidade que o povo começou a ter novamente pelo culto no tabernáculo, que outrora estava sendo completamente desprezado, porque o povo desprezava a oferta do Senhor, visto que os próprios filhos do sacerdote acabavam esnobando e pisando o sacrifício. Aí agora o jovem Samuel crescia. Então a gente vê em Ana uma mulher muito querida. Eu vejo Ana assim uma das pessoas mais notáveis do Antigo Testamento, porque ela fez um voto e na circunstância do voto ela sofre mais um preconceito. Ela é tida como embriagada. Ela passava de ano a ano por Siló e via a corrupção. Mesmo assim, ela ia ao culto, né? Como muitas pessoas dizem que não vão mais na igreja porque tem pecado na igreja. Ana passava pela porta do tabernáculo vendo todas aquelas atrocidades dos filhos de Eli. Mesmo assim, ela ia. E nessas idas e vindas, ela fez a sua oração. E aconteceu alguns fatos curiosos. A Ana, ela foi magoada profundamente porque ela era estéril, então a própria cultura dava como amaldiçoada. Ela foi desprezada por Penina. Ela vai no templo, e no templo, que é a casa de Deus, ela vai ser magoada por Eli, que vai ter ela por embriagada. E ela, sendo ainda magoada pelo sumo sacerdote, ou pelo maioral líder espiritual, ela foi muito querida, porque quando ele disse: tu estás bêbada, ela virou e disse: não, meu senhor. Ela poderia ter dito assim: vai cuidar da tua vida,
Vai ver onde é que estão teus filhos que estão se prostituindo ali nos fundos. Eles são filhos de Belial, eu não. Ela não disse isso. Ela disse: não, meu senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial. Isso. Porque perante Deus eu estou derramando a minha alma. E ela fez o voto a Deus antes dele interromper, né? E ela se demorou na oração. E ela voltou e disse: se me deres um filho varão, foi exigente, ainda quero que seja homem, eu o entregarei. E ela iria entregá-lo nesse contexto espiritual. Só que ela não ia entregar e abandonar. Mas de ano a ano, Ana estava ali dando uma nova túnica a Samuel, porque ele crescia. E possivelmente, claro, inevitavelmente, os conselhos. Aqui, meu filho, não te mistura com essa cacalhada aí. Não te mistura. Mas mãe, eles fazem. Eles é eles. Você nasceu diferente. Eles é eles. Você é meu filho. Você tem um propósito. Você foi consagrado por mim e você é nazireu. Você é separado. E você é diferente. E ele cresceu ouvindo isso. E ele se torna um menino diferente. Até a bênção de Eli foi boa, porque embora sendo um sumo sacerdote cego, velho, gordo, feio e pecador e omisso e tudo que você quiser por defeito, como a gente costuma ouvir, as pessoas falam, né? E ele disse assim: que Deus conceda o que você deseja. E ela engravidou. E depois ela vai voltar no templo e vai entregar Samuel, e o Eli vai se sentir assim constrangido, porque essa mulher orou por um filho. E esse filho, ela entregou, ela está sem filho. E ele orou e disse assim: que Deus lhe conceda mais filhos pelo filho que você entregou aqui. E aí diz a Bíblia que ela concebeu e teve mais 5. Isso. Com Samuel são 6. É isso que eu vejo uma coisa muito importante, o compromisso que Deus tem com a palavra dele. Ah, mas o sumo sacerdote é cego e velho. Mas Deus tem compromisso com a palavra dele. Tem autoridade sobre ele e não tinha sido tirada. Isso é uma realidade. Tem uma investidura sobre ele. Isso aí não é tirado, a gente tem que cuidar com isso. Né? O próprio Paulo, quando estava diante do sumo sacerdote lá, sendo julgado, e ele não sabia, e quando ele é interpelado, ele disse: eu não sabia que você era. Samuel poderia quebrar o pescoço de Eli, já que ele era um homem muito lento pela idade, mas não precisou. O Eli caiu do lugar onde estava sentado e quebrou o pescoço. Morreu por si próprio. A mesma coisa, Davi poderia ter matado Saul várias vezes, mas não matou. Saul se matou. Não precisa a sua estrela brilhar para que de outros apagarem, para que a sua brilhe. Mas tem o seu lugar certo, aquele lugar que Deus quer te colocar, no momento, no tempo correto. E eu tenho um conselho: não suje suas mãos. Não suje suas mãos. Que não seja a sua mão, né? No sentido assim de matar, ferir ou coisas assim, não é? Se Deus vai te usar para interpelar uma situação, tudo bem, amém, glória a Deus, não é? Mas que isso seja feito com cuidado, porque nós entendemos que Deus é o dono da igreja e dono da obra. Existe a parte humana? É claro que existe a parte humana, e o Samuel fez muito bem certinho a parte dele. Isso. Ele crescia diante de Deus e diante dos homens. E a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caiu por terra, né? Verdade. Nenhuma de suas palavras caiu por terra. A formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Atos 22:3, e Timóteo com Paulo, 2 Timóteo 3:10. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos, 1 Samuel 3:1 e 4, ou seja, a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais, Lucas 2:42. Assim, sobre os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres.
Mas além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Isaías 55:6. Deus quer falar conosco. E aí na lição eu marquei o primeiro verso do capítulo 3 de 1 Samuel, que diz assim, ó: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. O jovem, né? E essa palavra ela pode indicar uma criança ou até mesmo alguém próximo aos 18 anos. Isso. Mas a tradição mesmo da própria estrutura desse período data 12 anos para Samuel, quando Isso. Deus disse Samuel, Samuel. E ele servia perante Eli. Ele não disse, não, eu não vou te ouvir porque tu faz isso e daquela forma, eu só vou ouvir a voz de Deus. E o Eli também, como a gente falou aqui, ele era carente de uma necessidade muito grande, porque diz alguns pesquisadores que ele passava de 200 quilos. Você imagina, ele estava velho, ele já estava com 40 anos de ministério, mais o tempo de vida, quase 100, e ele estava cego, e ele tinha mais de 200 quilos. Imagina o cuidado que ele não precisava ter. E mesmo assim o Samuel, ele era muito cuidadoso. Sim. É isso que eu vejo, depois a gente vai ver isso. E aí nós vamos ver que os filhos de Eli, eles desonravam a imagem de Eli, que as pessoas falavam Sim. de Eli por causa das atitudes dele. Dos filhos. E por eles desonrar a imagem, possivelmente, provavelmente, eles desprezavam o próprio pai. As Sim. palavras do próprio pai. Tanto que não a gente dava vai, atenção. E a gente vai ver no tópico seguinte que quem cuidava de Eli era Samuel. Isso. Cadê os filhos? E a Bíblia diz que antes de servir ao Senhor, Samuel servia a Eli. Então, às vezes, a gente não quer se submeter aos cuidados de alguém ou à orientação de alguém para ser forjado, porque nós precisamos de orientação. Ninguém é o que é sozinho. E por mais que alguns consigam uma notoriedade ou uma certa influência sozinho, mas ele foi ajudado por alguém. Alguém respaldou por causa de alguém que está ao seu lado, né? Às vezes não se considera, mas é alguém que está ali colocando o ombro junto. A gente vê muito nas igrejas hoje, a esposa do pastor não tem nome. Ela é a esposa do pastor. É o pastor e a sua esposa. Veio aqui quem? Veio o pastor fulano de tal e a esposa. E qual o nome dela? Sabe que eu não sei? É a esposa do pastor. Mas é alguém que está ali ao lado também colocando o ombro para ajudar. Então a gente precisa da ajuda um do outro. E isso Samuel entendeu muito bem. E ele tinha 12 anos, que é quando ocorre o Bar Mitzvah, que é a cerimônia da entrada do adolescente à vida adulta perante a lei. Então ele vai passar dos 12 anos, ele responde perante a lei como se fosse um adulto. E responsável pelos seus atos também, sujeito às penalidades. Da menina era 11 anos, do menino era 12. Então, nessa ocasião, Deus vai lá e traz o Samuel para o seu lado. Isso. A importância de a gente ter um mentor, né? A mãe levou Samuel até Eli. Sim. Né? Muitas vezes nós somos inseridos dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja, como a gente chama, e nós começamos a ver os defeitos de todo mundo, os defeitos do pastor, e muitas vezes nós não se submetamos ou não servimos, né, o Senhor perante aquela comunidade, e porque se achamos melhor. Os fariseus faziam isso, né? Separavam, nós somos melhores, no final na realidade eram piores, não conseguiam ver a si mesmos. Então devemos buscar isso. Se nós fomos introduzidos pelo Espírito Santo naquela comunidade, devemos saber que papel devemos ter e quem são os mentores que vai trazer o desenvolvimento. Certa feita, uma coisa interessante, eu estava ouvindo um casal, irmão Eliel, e que passaram por problemas e aí tinham superado os problemas, e eu estava ouvindo o testemunho deles. E aquela mulher, ela estava a ponto a tomar uma decisão. E uma outra mulher que tinha tomado a mesma decisão, tinha passado pelo mesmo caminho, que era um caminho de traição. E ela avisou essa, não vá por esse caminho. Eu passei por esse. E esse caminho me trouxe isso. Não quero que isso aconteça a você. Então alguém que foi quebrada por algo errado que fez, alertou essa, que não entrasse pelo mesmo caminho para não ser quebrada também. E o conselho dela, que era mais velha, bem mais velha, isso tinha acontecido muitos anos antes,
veio como ela não tomasse aquela atitude e pudesse refletir sobre as suas ações e aquele casamento fosse restaurado. Então a importância da gente ouvir alguém mais velho do que a gente, porque já passou por alguns momentos. Quando nós tínhamos 15 anos, nós pensávamos de uma forma, que o mundo era do jeito ou que pudéssemos mudar tudo. Agora, passando algum tempo, a gente já começa a enxergar diferente. A gente quando é jovem, a gente se acha mais inteligente que o adulto. De repente você é jovem e está aí ouvindo e já deve ter prestado atenção que às vezes vem uma pessoa de idade com celular para você configurar, trocar uma foto, instalar um aplicativo, você se acha mais inteligente. E a nossa geração de hoje, na tecnologia, os jovens são mais inteligentes que os adultos, né? Os idosos. Mas a experiência deles conta muito na balança quando for para tomar decisões importantes. E eles já viveram bastante também, então é importante considerar. E sempre examinando os conselhos para não ser aconselhado por um doido também, porque tem gente doida também que dá conselho. O filho de Davi foi aconselhado por um primo de forma errada, né? Sim, foi o Aminon, né? Isso. Eu tá apaixonado por Tamar. Apaixonado por Tamar. Não, então faz isso. Te aconselhou para coisas erradas, mas que devemos pesar e saber. A disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já não mostrava disciplina. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir uma voz que chamava pelo nome, pensando que fosse de Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. 1 Samuel 3, 4 e 5. Essa postura apontava que ele era o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso, Eli o orientou. Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre a sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com disposição de Samuel e educados pela sua família na presença do Pai, eles influenciarão de maneira impactante sua geração, conforme vimos Mateus 5, 13 e 16. Então, quando nós lemos ali no início, Samuel ainda não sabia ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestado a palavra de Deus. Mas a partir dessa experiência, começou... ainda bem que a experiência dele foi conjunta com Eli, que pôde orientar ele. Isso. Que não era uma voz, porque ele era muito jovem. 12 anos é muito jovem. Para distinguir uma voz como sendo a voz do Senhor, ele precisava de uma orientação. E a figura de pai que ele tinha mais próximo não era Eucana, porque eles moravam distantes, era Eli. Então por isso que Deus chamava e permitia que ele fosse até Eli. Porque tipo assim, eu vou falar contigo, mas Eli vai te orientar. E um fato curioso que ocorre é que Deus vai se assentar, né, a meu ver, assim na cama, figuradamente falando, e vai conversar com Samuel. E depois que conversar com Samuel, vai amanhecer o dia. E depois que amanhecer o dia, o Eli, ele já vai procurar Samuel. Aí diz a Bíblia que Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. A visão que tinha ali. Então Eli chamou Samuel e ele disse, Samuel, meu filho. É isso que eu acho interessante, essa expressão. Porque quem escreveu isso aqui foi Samuel. E ele, como ninguém, pôde relatar fielmente o que aconteceu, as palavras que foram usadas. E eu vejo um carinho de Eli por Samuel. Eu vejo. E Eli diz, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Eu vejo o respeito de Samuel por Eli também. Então ele disse, o que foi que o Senhor lhe falou? Ai, que palavra difícil. Peço que você não me esconda nada que Deus faça. Ele amedrontou Samuel, né? Que Deus faça com você o que bem quiser se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Aí Samuel ficou com medo e contou tudo sem esconder nada. E Eli disse, sabe o que Eli disse? Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Quer dizer, Eli recebeu e aceitou a vontade de Deus, porque a palavra que Deus falou para Samuel foi uma pancada. Porque diz aqui, eu vou fazer uma coisa tal em Israel que todos que ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo.
Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Quer dizer, não tem perdão. O pecado de sacrilégio nesse contexto, que é a banalização do sagrado, não teve perdão. Tocaram e trouxeram maldição. Às vezes você vê alguém em pecado usar o púlpito e você diz assim, Deus tinha que matar. Não, deixa com Deus. Deus vai resolver isso aí. A pessoa vai começar a morrer por dentro primeiro. E vai começar a apodrecer. Porque toca no sagrado. Tocou no sagrado, meu irmão. E a profecia ainda diz assim, ó, eu vou tirar todos da tua descendência do ministério, de modo que um descendente teu vai implorar por um serviço no santuário por troca de um pedaço de pão. E eu não vou aceitar. Isso é muito sério. Essa descendência cair na mendicância por causa de tocar no sagrado e trazer maldição para si. Isso é muito sério, isso é muito grave. E essa profecia, nós vamos ver ela melhor domingo que vem e vamos estudá-la melhor na lição que virá no próximo domingo. O ministério profético na atualidade. O dom da profecia. O dom de profecia é disponível a todos os crentes, manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta, consola a igreja, edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus, conforme 1 Coríntios 12, 7 ao 11 e 1 Timóteos 4 e 14. Há uma diferença, irmão Eliel, dos profetas do Antigo Testamento para o dom de profecia de hoje, né? Então, o ministério de profeta no Novo Testamento, o emprego do termo profeta no Novo Testamento, refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus, a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja-se, por exemplo, o caso de Ágabo, Atos 11, 28, 21 e 10. Segundo Atos 13, 1 e 15, 32. Os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. Há uma diferença aí. Aquilo quando eu fiz sinal para você, porque exatamente o que você estava falando, é exatamente esse assunto aqui. Isso. Porque o profeta do Antigo Testamento, ele era uma autoridade e ele combatia as injustiças sociais que muitas vezes os líderes, os reis, praticavam. Então o profeta ele ia lá e combatia isso aí. Por isso que quando você vê os reis que Isaías passou ali, eles não eram reis, alguns tiveram algumas atitudes erradas. Sim. Só que Manassés era perverso. Manassés não perdoou, não. A gente vê Acabe. Foi perverso quando ele Acabe também, né? Acabe também, ele vivia querendo matar Elias. Sim. O perturbador de Israel, mas não é perturbador, porque é de encontro ao que ele fazia. Denunciava as práticas ilícitas dele. É que o Acabe e Jezabel, eles instalaram um culto a Baal e haviam profetas de Baal também que profetizavam massageando o ego. Só coisinha boa. Então, quando Micaías profetizou que Israel está disperso sobre os montes como ovelha sem pastor, o Acabe ficou bravo com ele e aí mandou colocar ele na cadeia. E veio Zedequias, que era um dos profetas de Baal, deu um soco no queixo de Micaías. E eles mandaram colocar Micaías na prisão e ele disse assim, dê pão e água para ele até que eu volte em paz. E lá da prisão Micaías falou, se tu voltar em paz, Deus não falou pela minha boca. Isso. E o Acabe morreu na batalha. Foi ferido por um arqueiro que colocou uma flecha no arco e não sabia para onde atirar, atirou aleatoriamente. E Acabe estava vestido de soldado e a flecha procurou o Acabe no meio da batalha e o encontrou. E ele sangrou até morrer.
Então a gente vê que houve sempre esse confronto, principalmente se o rei era mau. Pode falar, pode ler. Não, até essa parte do Miqueias eu tinha separado aqui na Bíblia, Ah, porque havia vários profetas que profetizavam Só e que bem. ele ia ser vitorioso. sim. Aí Josafá diz assim, mas não tem algum profeta do Senhor aí que possa profetizar? Tem um aí, mas nunca fala bem. E eu não gosto dele. Ele não gosta dele, nunca fala bem. Por quê? Porque denunciava os erros dele. Mas diz assim, ó. E o rei porque diz assim, ó, vindo pois ao rei, disse-lhe Micaías, iremos a Ramote Gileade, a guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse, subi e prosperareis. Porque era o que os outros profetas estavam dizendo. Se sobe, já perguntasse para todo mundo. Tu nunca acreditou no que eu falei? Você nunca seguiu? Sobe e prosperareis. E sereis dado às vossas mãos. Não é isso que eles estão dizendo? Vai. Tava meio que sendo irônico para ele. Sim. Aí Acabe vira-se para ele e diz assim, ó. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade no nome do Senhor? Que ele já Acabe percebeu. sabia que as profecias que ele ouvia daqueles profetas bajuladores eram mentirosas. Só que aquilo massageava o ego dele e ele queria ouvir aquilo. É o tal do me engana que eu gosto, né? Isso. Só que diz assim, ó, até quantas vezes te conjurarei? Fala a verdade. Daí o profeta disse, não, mas eu tenho uma mensagem. Aí ele profetiza. Aí começa. Então, vi todo Israel disperso pelos montes, como você falou. E aí começa. Aí ele olha para Josafá e diz, eu não falei? Ele nunca fala bem. E ele sabendo disso, ele vai seguir o conselho. Porque ele vai usar de astúcia. Porque ele vai usar Josafá vai com uma roupa real. Quando o inimigo olha, não, o rei Acabe é ele. Eles Porque iam viu matar. pela roupa, pela carruagem. E foram matar. Joabe... Acabe. Não, Josafá passou por apuros. Porque ele fez uma aliança que ele não deveria ter feito. Ele passou por apuros, mas ele conseguiu sair dali. Ele não morreu porque gritou. Isso. Eu sou Josafá. Isso. Se não tivesse gritado, teria morrido no lugar de Acabe. E Acabe se escondeu lá no meio de soldados. Né? Eu vou botar uma roupa de soldado aqui, ninguém me vê, não vai chegar. Mas como você acabou de falar, a flecha o procurou, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. O texto também da Bíblia fala da distinção desses profetas, né? Principalmente no tempo de Elias, eles se vestiam diferente e viviam diferente também. Uhum, então sim. Até tem uma expressão na Bíblia que diz, tu sabes muito bem que pelo falar e pela roupa que este é um profeta. De como é? Tinha Claro. diferença, né? Lógico que tinha. Eles criaram uma escola de profetas e esses profetas eles se espalhavam para Israel e profetizavam principalmente para autoridades, que era o cerne da questão, porque um rei bom trazia o povo para perto de Deus e um rei mau era ao contrário, e o profeta ele confrontava para que o povo mudasse. Só que todos esses profetas, eles eram pessoas que estavam ligados à comunidade na qual eles pertenciam, eles amavam o povo. Quando a gente vê Lamentações de Jeremias, Jeremias teve o privilégio de ficar na terra desolada, não foi para o cativeiro, mas ele se assentou em Jerusalém e escreveu Lamentações. E disse, como está solitária a cidade outrora tão populosa. E aí ele vai começar a dizer que Deus descarregou o seu furor contra nós. E ele chora pela cidade desabitada e pela situação degradante que Judá está. Ele era um profeta que ele amava o seu povo. Se você quiser ser uma pessoa que fala a verdade com amor, preocupado com a pessoa na qual você está falando. Porque nós não devemos ensinar, pregar, profetizar, fazer movimentos por ódio, por vingança ou por ira, mas com amor, primando pela beleza da igreja, pela beleza do ministério, pela beleza do evangelho e pela limpeza e pela transparência. Isso é muito lindo, isso é muito importante. Só que para isso a gente precisa estar vivendo realmente nessa limpeza, nessa clareza e nessa beleza do evangelho. Isso. Estás procurando um texto aí, Fabiano? Eu estou procurando dois, mas não encontrei. Mas é no mesmo a linha do Acabe ali, que se juntava os profetas, no Novo Testamento, nos últimos tempos, os homens procurarão com comichão nos ouvidos. 2 Timóteo 3, né? Isso, buscarão com comichão nos ouvidos mestres e falsos mestres para falar aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam ouvir. E não a sã doutrina, ou a verdadeira palavra de Deus. O texto que foi lido hoje pelo Israel é 3,16, né?
Acho que é 1 Timóteo, desculpa. Acho que é 3,16. Não, também não, é o 4. Que a gente vai buscando vários textos, vezes foge da mente. Mas a palavra de Deus que nos últimos dias as pessoas amontoarão para si falsos mestres, com comichão nos ouvidos para... É 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você se sobre em tudo ou em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Como você falou de Ana, Sim. que é o templo de Ana, e dava o conselho para o filho e dizia assim, ser diferente. Você não é igual a eles. Sim. Você está vivendo no meio de uma geração corrompida, no meio de um povo corrompido, mas você não é igual a ele. Dá mesmo conselho Paulo está dando para Timóteo. Olha, Timóteo, está acontecendo isso. O povo está amontoando para si, para ouvir. Eles não querem essa doutrina. Eles não querem ouvir a verdade. Mas tu segue diferente. E é esse conselho que devemos tomar para a gente. Individual, né? Porque quando você vê a pessoa cometendo o erro e não ter punição, isso vai gerar um destemor. Porque afinal, se não deu nada com ele, não vai dar nada comigo. E a gente começa a perder a fé ou praticar o que o outro pratica. Ou como alguns acabam recuando demais e não vão mais à igreja. Quando na verdade a gente tem que entender que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então eu não vi uma pessoa que cometa sacrilégio e durar muito tempo. Sim. Não vai. Chega uma hora, quebra. Essas pessoas não estão mais aí. As pessoas já foram, ou morreram, ou desviaram, ou mudaram de igreja. Por quê? Porque não tem clima, irmão. A casa de Deus, ela é composta também pelo trigo. Tem gente que acha que é só joio, mas não é. O joio vai crescer junto até o final. Nós não vamos ficar um dia, 1 hora, 1 minuto sem joio. Ela vai ser separada apenas lá no final. Enquanto isso, conviva e ser trigo. Isso, seja luz, né? É o que o texto da lição diz, né? Mateus 5,13. Vós sois o sal, vós sois a luz. Isso. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem a autoridade canônica da Bíblia Sagrada. A única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo. Toda locução profética é passivo de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 14, 29. A profecia é uma necessidade permanente nos dias de hoje. 1 Coríntios 14, 5. Então, onde estão os profetas? Hoje é o dom, né? Isso, o dom de profecia. Hoje é o dom de profetizar, que não cessou, embora haja os cessacionistas, que acreditam que havendo profecia, havendo língua, cessarão, que aquele contexto esteja relacionado à cessação total dos dons espirituais, né? Mas nós, pentecostais, nós não entendemos assim. Nós entendemos que os dons permanecem, só que com uma responsabilidade muito grande. A pessoa que profetiza, ela tem que estar certa de que Deus está mandando ela profetizar. Não pode profetizar da sua própria cabeça, do seu próprio jeito. E outra, está passiva a julgamento. 1 Coríntios 14, um profetiza e os outros julguem. O julgamento não é individual, pessoal, mas o julgamento do que está sendo falado. Assim como existe julgamento para nosso ensino, para a pregação, quando nós estamos aqui ensinando, você está julgando, analisando se isso realmente é assim. E isso é bom, é importante, para você não ser enganado. Porque nós também podemos nos enganar. Podemos citar um texto fora do contexto, podemos ensinar alguma coisa que Deus exige quando Deus nunca exigiu, e assim por diante. Então, uma pessoa que profetiza também pode se enganar e pode profetizar uma coisa que não acontece, ou que nunca aconteceu. Como profetizaram para minha esposa, que ela já estava grávida. Isso lá no 5º ano de casamento. Nós estamos 21 anos casados e a minha esposa não engravidou ainda. E disseram que o filho que a minha esposa carregava no útero tinha 5 centímetros. E isso na profecia.
Nunca aconteceu. Então, assim, a gente sabe que a pessoa pode ser uma pessoa de Deus, que profetizou outras vezes e Deus usou, só que nessa ocasião a pessoa se enganou, né? Claro que a gente não vai ficar condenando essa pessoa, né? Eu também não sou ignorante nem a Kátia, mas a minha esposa sofreu muito, porque ela se agarrou a isso. E quando ela descobriu que não estava grávida, foi mais um chororô daquele, e mais um desespero. E outras tantas profecias que recebemos de gravidez que não aconteceram. Mesmo a gente fazendo fertilização in vitro e algumas pessoas profetizando que ela iria engravidar na fertilização, também não engravidou. Então, são coisas que nós temos que tomar cuidado. Tem gente que muda de cidade, tem gente que casa, tem gente que compra carro, que troca de casa por causa de profecia. Você tem que analisar as profecias, examinar tudo e reter o bem. A Bíblia diz, não desprezeis as profecias, examinar tudo e reter o bem. Porque senão vira uma negociata, não é? E ao mesmo tempo, corremos o risco de não aceitar mais profecia. Aí a pessoa que tem o dom, a gente começa a achar que é tudo da invenção, é meninice, é coisa da própria cabeça da pessoa. E não é. Tem pessoas que profetizam de Deus e há pessoas que profetizam da sua própria cabeça. É isso que a gente tem que entender. O problema é a gente achar que tudo é Deus ou tudo é o homem. A gente tem que discernir. E para isso existe o dom de discernimento de espírito, para a gente identificar essas falas, para que a gente faça a prova com Deus, tenha intimidade com Deus e ore antes de tomar uma decisão. Você não pode sonhar que estava em Portugal e amanhã viajar para lá. Você está doido? Vai fazer isso sem fazer prova com Deus? Não pode. Aí depois que dá com a cara na parede, mas é porque Deus... É isso que eu acho interessante. Porque Deus me mandou ir. Aí dá tudo errado. Mas era de Deus, porque na estrada eu conheci uma pessoa. Aí fica tentando justificar com um detalhe ou outro. Mano, aceita. Não foi Deus que mandou. Tem pessoas que abandonam a família e saem para um ministério que não foi Deus que chamou. Tem que ser algo claro. Deus pode falar de voz audível. A voz que Samuel ouviu era uma voz audível. Tanto que ele achou que era Eli. Samuel 3 vezes ele não conseguiu distinguir a voz de Deus da voz de Eli, porque estavam só os dois. Então, se eu estou aqui e Eli está ali e alguém está me chamando, só pode ser o Eli. Não pode ser uma terceira pessoa, porque não há mais ninguém aqui. Então, assim, a voz foi audível. Peça para Deus falar de uma forma clara. Não tome a decisão por conta de um sonho ou de uma profecia. A profecia, ela é para edificar, consolar e exortar. Mas nem sempre a profecia vai ser de Deus e nem sempre a profecia vai ser do homem. Tem gente que profetiza coisas da sua própria cabeça, como eu já ouvi. Pessoas que saíram profetizando até para mim, né? E não aconteceu nada. Então, às vezes, a pessoa está emocionada. Isso acontece. Isso. O que devemos cuidar é, muitas vezes nós temos desejos. E quando a pessoa profetiza sobre esse desejo, a gente acaba juntando isso e criando uma expectativa sobre isso. E quando essa expectativa é frustrada, é como se parte da nossa crença ou que aquilo que a gente acreditou, a gente quer rejeitar isso. Como se Deus tivesse mentido. Como se Deus estivesse mentindo, mas não é Deus que mentiu. Deus não mente. Porque eu quero tanto aquilo que daí eu me revolto contra Deus. E nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós devemos ter cuidado com nós mesmos. Quando o tempo está muito frio, a gente coloca uma roupa para ficar aquecido. Porque se ficar com aquele frio ou muito no vento, ou quando há queda de temperatura, você vai ficar resfriado, tua imunidade baixa. Você pode pegar uma enfermidade. Nós devemos olhar para os textos sagrados e observar. Na cidade de Cafarnaum, Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da sua incredulidade. E muitas vezes e Satanás sabe disso. E muitas vezes utiliza de certas coisas para nos fazer perder a fé, nos tornarmos incrédulos. E devemos cuidar com isso. Daqui a pouco nós não acreditamos em mais nada. Sim. Ou aquilo que vem realmente da parte de Deus, nós não ouvimos. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Que a nossa fé e saber uma coisa interessante, por isso que é importante a gente olhar para a palavra de Deus e julgar e aprender com a escritura, porque ela já diz, é divinamente inspirada e ela é apta e é eficaz. Quando Maria recebia as profecias, a Bíblia diz que ela guardava no coração
Como se fosse alguém que ela não compreendesse a grandiosidade daquilo. Mas é como vinha uma profecia, ela recebia uma peça do quebra-cabeça. Ela guardava. Como dizia o pastor Cicino, vai guardando no bornal, né? Vai guardando. Vinha outra coisa, ela guardava. Vinha outra, ela guardava. Quando tinha um certo de peça, ela começava a encaixar elas, para que ela tivesse um entendimento das coisas. Muitas vezes nós temos simplesmente uma pecinha chega pra gente. E a gente quer entender todo o contexto. Não. Faça como Maria. Guarda no seu coração. E pese. Hoje uma coisa que é muito escassa no nosso meio. Discernimento de espírito. Eu já entendi isso aí algumas vezes. Arruma tuas malas, irmão Eliel. Faz o passaporte. Deus manda dizer que é pra te arrumar a mala. Já recebi tanta profecia pra arrumar a mala. Já tava virado numa mala já. Mas a gente tem que ter cuidado, porque arrumar a mala pra ir pra onde, meu Deus? E tudo é um tempo. A profecia não é uma coisa pra instantaneamente. Eu vou arrumar minhas malas um dia e eu vou lembrar da profecia. Mas por enquanto a minha roupa tá no guarda-roupa. Eu tô batendo cartão lá na firma de segunda a sexta-feira. Confio em Deus. Eu sei que Deus pode fazer muito, mas não vejo motivo para arrumar mala, não. Mas já teve profecia assim? Já, várias. E ela só quer dizer uma coisa: que de alguma forma Deus vai me usar em algum lugar distante e longe, né? E quem sabe Deus esteja me usando pelo rádio para ir longe. Isso. E esse era o sentido da palavra. Eu não tenho que me mudar para pregar. Eu não tenho que ir para outro país. A não ser que eu seja convidado e tenha disponibilidade de tempo. E assim por diante. Aí Deus vai cuidar de tudo. As coisas se encaixam quando é de Deus. É isso que eu ia colocar. As coisas se encaixam. As coisas de Deus não traz confusão. E elas vão se encaixando. Elas vão acontecendo. Você não precisa forçar uma situação. Tudo que Deus faz, ele naturalmente desenvolve. Deus forma um homem, forma a mulher, ele gera uma criança, né, tem um relacionamento e começa a gerar um ser dentro do útero, nasce essa criança e ela vai desenvolvendo até se tornar uma pessoa adulta. Né? Você vê uma árvore, uma semente, germina e ela vai germinando. Claro, você tem que cultivar para extrair o melhor dele. Mas cultiva, quem dá o crescimento, quem faz as coisas é Deus. Então, faça o seu melhor. A Bíblia você tem que estudar. O irmão Eliel faz o trabalho dele, né? Faz estudo, faz a pós-graduação, busca o conhecimento e Deus vai trabalhando conforme Ele quer. Quando Jesus disse para Pedro, disse assim: Pedro, tem coisas que eu faço hoje que tu não entendes, mas depois tu vais entender. Talvez no momento lá, o irmão Eliel, como contou o testemunho dele, não entendia o porquê que não acontecia, vinham os filhos naturais. Passando-se o tempo, hoje tem 2 filhos adotivos, né? Tem o menino e a menina. Talvez hoje ele compreenda algumas coisas. Mas para compreender eu tive que aceitar, né? O problema é que a gente não entende porque não aceita. Porque queremos do nosso jeito. Daí não aceita. E se a gente se conforma com algumas coisas, é melhor para entender. Quem sabe Deus está falando com você. Aceita, depois entende. Se você hoje não entende e ficar sem aceitar, não vai entender nunca. E viver aquele momento. Para que isso está servindo na minha vida e o que está amoldando na minha vida? Aprendizado sempre tem, né? Aprendizado, em tudo tem. Tudo. Deus, ele nos ensina nas pequenas coisas, no dia a dia, em todo momento. Muitas vezes nós podemos estar como esse menino Samuel, que lá no início ele ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado, mas ele ouviu uma voz chamando pelo seu nome: Samuel, Samuel. E ele tinha uma direção. Não é Eli que está me chamando, Eli está ali do lado. Provavelmente Eli chamava ele constantemente por causa da sua condição, da sua idade, e isso, ele precisava das coisas, chamava. O Samuel estava servindo ele ali, cuidando dele ali. E talvez a gente é assim porque ainda não é conhecido, mas vai chegar o momento que Deus vai usar alguém. Olha, quando tiver essa situação, haja dessa forma. E foi isso que Eli falou para Samuel: quando ouvires de novo, digo, fala que o teu servo ouve. E ali ele começou a ouvir a palavra de Deus e foi orientado por Deus.
E de contínuo, porque é de fé em fé, de graça em graça. É de degrau em degrau. A expressão "e Samuel crescia", a notoriedade era a expressão do caráter de Samuel, que demonstrava ser ele uma pessoa que Deus estava usando. É diferente do que a gente entende por crescimento hoje. Há pessoas que ficam se medindo umas com as outras no crescimento espiritual, ministerial, pela quantidade de curtidas no Facebook, a quantidade de visualizações no YouTube, pelo Instagram, né? Pela quantidade de dinheiro que essa pessoa ganha. E isso não é uma forma de medir o ministério. A gente mede o ministério pela forma como nós somos agraciados com um caráter revigorado dia a dia, e a gente é avaliado pelas pessoas que estão próximas a nós, os nossos filhos, a esposa, o esposo, os vizinhos, os colegas de trabalho, os irmãos da igreja. Essas pessoas, elas dizendo de nós alguma coisa, a gente tem que notar, porque elas sabem o que estão dizendo, porque conhecem, convivem. Porque às vezes esse crescimento expansivo, apenas no nome, na fama, ela não retrata um crescimento satisfatório, porque ele não é duradouro. A fama vem e a fama vai. As mesmas pessoas que te aplaudem te criticam. Os mesmos que te seguem falam algumas coisas que te machucam e te ferem também. Porque há pessoas doentes nas redes sociais e que seguem as pessoas como se fosse objeto próprio, de pessoal. Né? Como aquela moça que estava em traumas e depressiva porque engordou 20 quilos, a Cleo Pires, né? E ficou muito mal porque as pessoas estavam chamando ela de gorda na internet, e ela entrou numa depressão sem tamanho, porque o que ela buscava nas redes sociais era aprovação e likes, curtidas, e isso virou crítica, porque tem gente que não entende que aquela pessoa é gente, é humana, e pode engordar, pode emagrecer, mas eles não aceitavam. Olha só, se eu tô preocupado se ela engordou 20 quilos, eu não tô nem aí. É o corpo dela, a saúde dela, problema dela, não tem nada a ver com isso. Eu vou para redes sociais digitar que ela tá horrorosa, que ela tá horrível. Jamais, para que isso? Por que isso? Não é? O erro é procurar a aprovação de todos, e o outro erro é criticar uma pessoa pelo seu físico. Eu não tenho nada a ver com isso, não é? E às vezes frustra demais. E isso não é crescer, né? Embora ela cresceu para os lados, mas isso não é crescimento. Às vezes a pessoa quer uma divulgação e quer um crescimento acelerado. Me dá aí, mulher, um livro para eu ler, para eu saber tudo isso. As pessoas falam assim: eu queria assim 4 semanas de aula, que desse para dar aula 4 semanas e a gente já saber tudo isso aí. E não é assim, é gradativo. Gente, leva anos pra gente se aperfeiçoar em algum ofício ministerial. E quando isso brilha, a gente tem que saber que não é nós que estamos brilhando. É a mão de Deus que fez isso. E é por misericórdia, pela sua graça. Meu Deus, quem somos nós para pensar que somos melhores do que alguém? Se você cresceu mais aos seus olhos, amém. Não deixa isso enganar seu coração e você pensar que é grande. Como aquele menino que acordou e gritou: mãe, vem cá ver, mãe. Olha, mãe. A mãe largou as panelas e foi até o quarto, chegou lá. Olha, mãe, o quanto que eu cresci essa noite. Aí a mãe disse: tá bom, filho, agora deita certo, tá? Você atravessou, sonhando ele na cama de solteiro, ele virou e se atravessou. Aí a cama pareceu pequena, ele pensou que tinha crescido. Então tem muita gente que atravessou na cama e tá dizendo: olha como eu cresci, olha como eu sou grande. Quando na verdade, se não houver um aprendizado e uma permanência, não adiantou nada. Você consegue ser isso até morrer de velho, com 90 anos? Você consegue manter esse ministério assim? Amém. Porque se você fez isso como fogo de palha, logo vai se acabar. Se você divulga uma imagem sua que não é real e é falsidade, isso não vai perdurar. Porque o que é verdadeiro permanece, e o que é falsificado desvanece. E você não pode se enganar a si mesmo. Muitas pessoas estão se enganando a si mesmo. Me engana que eu gosto, né? O tal da história. Está se enganando a si mesmo. Você não conhece a pessoa na rua, né? Hoje você vê nas redes sociais. Você não consegue conhecer na rua. Mas a pessoa sabe que ela não é aquilo. Mas finge que é. E ela cria aquela expectativa e vive uma vida de frustração. Procura aprovação. Isso. Só para eu concluir meu pensamento aqui, é que aqui nós falamos sobre ministério no Novo Testamento, e nós temos o profeta Ágabo em Atos 11, 28 e 21 e 10. Temos também as filhas de Filipe, o evangelista,
que também profetizavam. Temos a profecia do Ágabo, que viria uma fome na Judéia, e houve. Temos a profecia dele também ali em Atos 21, que fala sobre os cintos de Paulo, que ele atou os cintos de Paulo nas mãos e nos pés e profetizou que ele seria amarrado em Jerusalém, e ele foi amarrado em Jerusalém. E isso tudo, essa profecia no Novo Testamento, já depois da descida do Espírito Santo, no que nós chamamos de dispensação da graça. Então, o dom de profetizar aparece no Novo Testamento em funcionamento, sim. Tá bom? Amém. A nossa conclusão: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nesses últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem que passar necessariamente pelo crivo da Bíblia. Nossa hora se passa. Eu quero deixar um agradecimento aqui. Depois eu vou passar para você, irmã Léo, para passar o seu agradecimento. Fica firme. Eu quero deixar um abraço para a irmã Zélia e seu esposo, irmão Pierre, que todo domingo nos ouve e está sempre ligadinho com a gente. Dona Zélia foi professora no José Arantes, quando eu estudava ali. Incomodei um pouquinho. Incomodei um pouquinho. Parabéns pelo dia do professor, irmã Zélia, que foi terça, né? Isso. E parabéns para você também, Fabiano. Amém. Você também, irmã Léo. Amém, obrigado. E a todos os irmãos que são todos professores. Que são professores, né? EBD ou secular, parabéns pelo seu dia. Amém. Então eu quero deixar um abraço pelo carinho que eles têm para conosco. Muito obrigado por todo domingo estar conosco. Deus abençoe. Um abraço a toda a sua família. Nós vamos encerrar, irmão Eliel. Eu Pode quero dar o seu abraço já. Mandar um abraço aqui pro irmão Noel Goiano, que entrou pelo YouTube, lá no canal do Eliel Uller, que nós colocamos a Escola Bíblica. E ele mandou um abraço para nós, e eu quero devolver esse abraço a ele, e também para o irmão Valdemar e a irmã Maria, que eles são de Itaguari, Goiás, e são alunos assíduos da nossa EBD no rádio. Obrigado, queridos, Deus abençoe. E também temos aqui o livro da irmã Catarina, que ela está lançando o livro, ela trouxe aqui para nós darmos uma olhada. A irmã Catarina Corrêa da Silva, que é nossa aluna da Escola Dominical, sempre aqui no rádio, e o nome do livro é Catarina, uma mulher de fé, que eu creio que ela vai estar também aqui no Voz Missionária. Ela já doou um exemplar para o pastor Zilmar já leu, gostou, e se o pastor Zilmar gostou, então é porque o livro é bom, né? Então, isso. O livro vai ser lançado dia 23/10, próxima quarta-feira, das 19h30 às 21h30, para os irmãos que são de Camboriú, Balneário Camboriú, região, e que queiram estar junto ali com a irmã Catarina no seu lançamento, prestigiar. Vai estar na Casa Cultural de Camboriú, que é anexo ao ginásio Irineu Bornhausen. O ginásio é onde acontece os Gideões Missionários da Última Hora. Nos fundos é a Casa da Cultura. Então ali vai ser o lançamento. Então dia 23/10, das 19h30 às 21h30. Você é convidado. Bem, por enquanto é só então, até domingo que vem. Domingo que vem nós vamos falar da casa de Eli. Aguenta aí! Vai ser pauleira. Algumas coisas a gente já comentou hoje, mas vamos comentar de novo. Amém? Pode orar, Fabiano? Pode fazer oração. Deus, obrigado por mais essa escola bíblica, Pai, que o Senhor nos deu. Obrigado por nossos alunos que estão aí do outro lado ligados, né? As amadas irmãs, irmãos, sim, que ao fazer o almoço não desligue o seu rádio. Te agradecemos, pedimos uma bênção especial, um bom domingo a todos, que todos sejam tocados por Ti para estar te servindo, para estar na igreja. Deus abençoa todos os nossos amados irmãos que estão conosco ligadinhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Livro sem par que fala de
Está pensando em visitar Camboriú?